Vamos lá? Vamos ver João, a parte agora que Jesus promete um outro Consolador. Quero ler a partir do 15, e fecha, que é o início da perícope, né? Quando ele fala desse amor que nós devemos ter por ele, e ele diz, se vocês me amais, né? Começa por aí, que é o caminho para se ter o Consolador. Diz assim, João 14, 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, não o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Pai do céu, te peço que o Senhor derrame graça, Senhor, sobre as nossas vidas e nos faça entender, Senhor, a Tua palavra. Nós queremos, ó Deus, na profundidade do entendimento, do ensino do Senhor. O Senhor nos faça crescer, Senhor, no Teu ensinamento, que possamos ver, exatamente como o Senhor disse aqui, possamos ver o Teu bendito Espírito, é o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um dos princípios mais belos do nosso Senhor Jesus é nos fazer entender que nós não ficaremos sozinhos, né? Havia uma preocupação muito grande da parte dele quanto à sua morte. Primeiro que ele sabia que os seus discípulos eles iriam todos se dissipar, né? Segundo o texto bíblico, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Ele já sabia disso, ele já tinha esse entendimento. Então, quando ele percebe ali a sua própria morte, ele já vem confortando os discípulos. A gente viu isso quando a gente estudou aqui o início do capítulo 14, né? Quando ele fala, olha, não se turbe o vosso coração. Ele já sabia que eles ficariam preocupados com a morte dele, com o desaparecimento dele, né? E imagine você encontrar o seu mestre, para eles o Messias, eles já estavam começando a entender isso, né? E ele viria a morrer, né? Então Jesus já fala desse lugar que ele vai preparar, né? Vou vos preparar lugar, né? Ele fala que ele é o caminho, que ele é a verdade, que ele é a vida. Ele vai preparando todo o coração dos seus discípulos para o que iria ocorrer, né? E aqui ele diz, tudo bem, vai ocorrer, eu vou morrer, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. E aqui dá um nó na cabeça deles, né? Vai embora, vai morrer, onde é que você vai? Não vai deixar a gente só? Como é que isso é possível, né? Como é que isso pode ocorrer, né? Então ele destaca que o que vai uni-los, o que vai fazer com que eles permaneçam juntos, é a relação entre amor e obediência. Entre amor a ele, obediência aos seus mandamentos. E dessa forma, nós temos a presença contínua e a comunhão de Deus entre os crentes. O elo que faz com que todos nós estejamos juntos é justamente isso que Jesus fala, né? É termos esse amor a ele. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Todo aquele que me ama cumpre os meus mandamentos. Jesus repete isso muitas vezes, né? Ele mostra que esse é o elo, esse é o vínculo de amor, de relação, de relacionamento, né? Todo aquele que ama viu o Pai, disse Jesus. Todo aquele que me ama, né? Viu o Pai.
Então, dessa relação de fé, de ver o próprio Deus, de entender quem é esse próprio Deus. Então, Jesus, primeira coisa que ele faz aqui, quando ele fala desse Consolador, é fazer esse elo entre amor e obediência. Né? Em Malaquias, quando ele fala que o povo lá é desobediente, que o povo está vivendo em desobediência, que nem o culto mais está sendo feito do jeito que Deus mandou, era dado o pior animal. No finalzinho ele vai dizer, ele fala, né, que tem um filho, né, que age como obediente ao seu pai, né? E aí esse filho que ama e que é obediente ao pai, está logo no finalzinho de Malaquias, esse filho é Cristo. E aí logo depois ele vai falar de João Batista, que é Elias. Enviarei Elias e ele converterá o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Mas ele fala algo aqui, deixa eu ler para vocês, que é simplesmente fantástico, que você entende essa questão da obediência de Jesus e a nossa obediência como filhos. O verso, no capítulo 3, no finalzinho, quando ele vai dizer a diferença entre o justo e o perverso, a partir do verso 17, Deus diz assim: eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então, esse filho que serve é Jesus. Né? E aí ele diz assim, vocês verão a diferença entre o ímpio e o justo. E no final do capítulo 4, ele vai dizer que ele vai enviar alguém que vai converter o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos, numa linguagem teológica de que Deus é o Pai. E toda a humanidade são os filhos desobedientes. Né? Jesus é esse filho obediente. Então, quando Jesus fala aqui em João, ele primeiro remete a si mesmo, como aquele que é obediente, que vai cumprir a lei, que vai cumprir a verdade, que vai cumprir os mandamentos, e que vai atenuar esses mandamentos de uma forma que nós possamos cumprir, dentro daquilo que é possível, né? Enquanto seres humanos, enquanto pecadores, enquanto caídos. E ele mostra que é esse elo. E eu acho isso lindíssimo, né? Esse justamente esse último versículo, né? Do capítulo em Malaquias, falando desse filho obediente que serve, que vem, né? Falando dessa preparação desses corações que vão se converter a Deus, que vão amar a Deus, né? E viver para Deus. É o que Jesus está dizendo para eles aqui, pertinho da sua partida, né? Esse elo que vai nos unir é o verdadeiro amor por Jesus e a obediência, ou seja, o serviço que nós vamos cumprir. O que é interessante é que, para Deus, e a gente precisa entender isso, não é um amor sentimental, né? Eu amo Jesus, eu amo, sabe? Não é esse amor, é um amor prático. É o amor do serviço. Eu conheço muito bem que era o amor de minha mãe. Minha mãe não era de dar beijo, minha mãe não era de fazer carinho, minha mãe não era nada disso. Não. Mas ele é de entrar lá, arrumava tudo, passava minha blusa, sabe, perfeita, e eu botava meu prato de comida, meus irmãos morriam de ciúme, porque ela botava meu prato. Era o jeito dela amar. É assim que ela amava. Servindo. É esse amor que Jesus tem por nós e é esse tipo de amor que a gente precisa aprender. É por isso que a palavra fala que a gente não amei só de boca, meu filho. Né? Porque de amar de boca é fácil. Dizer, eu te amo, né? Mas eu estou precisando de ajuda. Deus te abençoe. Né? Vai lá, eu torço por você. Tô firme, né?
Então, esse amor que Jesus está falando justamente envolve compromisso e submissão à sua vontade. É um amor que serve ao Senhor Jesus Cristo em todas as circunstâncias. Os discípulos vão entender isso depois, né? Quando eles vão abrir mão da própria vida para viver essa verdade de forma contínua, né? Logo depois disso, ele diz, olha, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Ou seja, eu não vou mais estar. Não nesse momento. Né? Eu vou entregar a vocês, a palavra consolador é aquele que está ao lado, aquele que acompanha você ao lado todo o tempo, é aquele que cuida de você todo o tempo, né? Que é o próprio Espírito da verdade, que ele vai dizer no 17, o Espírito da verdade que o mundo não o percebe, que o mundo não pode receber, que o mundo não vê. E aqui é interessantíssimo. E nem o conhece. Né? Nem o conhece. Né? Quem conhece esses? Os que amam a Jesus. É por isso que quando os fariseus, os doutores da lei, olham para Jesus e dizem, você está falando isso, mas nós somos filhos de Abraão. Aí Jesus diz, filhos de Abraão? Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês me obedeciam. Como vocês querem me matar, vocês são filhos do diabo, ou seja, vocês não me veem. É isso aqui que ele está falando. Que é até hoje, do mesmíssimo jeito. Há aqueles que veem e há aqueles que não veem o Messias, que não conseguem vê-lo. Você vai explicar 1 milhão de vezes, ele entende a teologia toda, mas ele é incapaz de ver o Messias no sentido espiritual, de ver, como a gente chama, de ver pela fé, né? É o Espírito Santo que revela e conduz a verdade de Deus. Há ateus que conhecem a Bíblia fora. Né? Eu gosto de citar o Luiz Felipe Pondé, que para mim é um dos que mais conhece. Ele conhece tudo. De uma forma especial. Ele ainda fala, calvinista pensa assim, arminiano pensa assim, não sei quem pensa assim, o judaísmo é dessa forma, isso aqui é desse jeito. Mas ele é Filosofia da religião. Ele é genial, mas pergunte se ele acredita em alguma coisa. Não, aí ele fala, eu nasci sem um órgão da fé. Eu não tenho esse órgão. Aí ele brinca, né? Deus não me deu esse órgão. Ele é até calvinista nisso, né? Né? Ou seja, essa questão de você entender de aqueles que não podem conhecer e jamais conhecer, porque o mundo não pode recebê-lo, ou seja, aqueles que rejeitam a Jesus não podem entender a ação do Espírito. E Paulo fala de uma forma muito clara isso depois, quando ele vai discutir sobre que a verdade de Deus só se discerne espiritualmente. E os que são carnais, eles não entendem, porque eles só entendem carnalmente. Eles só conseguem entender a parte histórica do Jesus histórico. Existiu um Jesus aí que caminhou sobre a terra. Existiu mesmo, mataram ele e tudo. Tem até uma história, dividiram até a história no meio aí, ó. Mas é só isso. Essa verdade maior, vou preparar lugar para vocês nos céus, né? Vou enviar um consolador que há de habitar em vós, isso eles não conseguem entender, né? Eu acho lindo Jesus dizer que nós podemos não só entender e ver, né? Vós o conheceis. Isso aqui é algo que... Isso é uma querela na filosofia, né? Deus é cognoscível? É possível conhecer Deus?
Né? Será que isso é uma querela absurda? Entre teólogos que ficam discutindo se a gente realmente consegue conhecer Deus, se Deus, ou só a revelação, só o que é possível conhecer de Deus é o que está aqui. Então você tem discussões que eu não vou entrar aqui, não interessam agora, mas Jesus está dizendo assim: olha, vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós. Então você tem uma dupla verdade aqui, né? Deus já habita e vai estar permanentemente no futuro. Já habita porque revela o Cristo. Sem Deus não tem como saber que Jesus é o Messias, ou dar ouvidos a ele, né? Ou conhecer a voz, como vimos em João 10. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Conhecê-lo como Senhor só é possível pelo Espírito Santo. Quando ele me abre o entendimento, me faz ver o Messias, me faz entender, né? É Jesus perguntando para os discípulos: quem vocês acham que eu sou? Elias. Outros dizem aí que João Batista. Não, eu estou perguntando a vocês. E aí Pedro, iluminado do céu pelo Espírito, que é esse que ele está dizendo aqui, que conheceis, diz: tu és o Cristo, Filho de Deus. Aí Jesus se revela. Aí tem uma coisa, pastor, que eu acompanhei durante tempos. Eu tenho um colega de trabalho, começou comigo em 66. Então, nós somos amigos, ele trabalhou comigo várias vezes, foi assessor para essas coisas todas, mas ele sempre negou a existência de Deus. Uma pessoa de uma inteligência rara, mas ele nunca aceitou que a pessoa pudesse ter alma e espírito. Ele diz: nós somos do jeito que somos e acabou. E até hoje ele escreve no Facebook, ele escreve um monte de coisa falando sobre pessoas que vêm falando da falsidade da vida depois da vida. E ele foi me visitar quando eu levei aqueles tiros. E eu passei por morte clínica, passei por outro lado e voltei. Ele foi me visitar, eu tenho até hoje anotado a presença dele lá. Esses dias eu fiz contato com ele e ele disse o seguinte: olha, o que você viu, você não faz sentido. O que é? Não, você não tem ideia do que é. Não existe isso com você. Então, o que é que acontece? A pessoa tem que abrir a mente, ele tem o direito de abrir ou não abrir. Ou não abrir, ele tem o direito. Abrir a mente para que o Espírito Santo entre. Quando aquele texto de Apocalipse, eu estou à porta e bato, tem tantas batidas na porta da nossa vida que às vezes a gente ignora quase totalmente, mas é preciso abrir a porta. E quando Jesus ele olhou o povo que estava se afastando, ele disse: e vós não quereis vir a mim para terdes vida. Ele disse o seguinte: vocês não têm vida espiritual interior, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Ele diz: vocês não querem vir a mim para terdes vida. E ele estava chorando por isso. Ansiando por isso. Ansiando por isso. Ele diz: por que vocês não querem vir a mim para ter vida? Então, receber o Espírito Santo, ter a presença dele em nós, continuar vivendo sob a direção dele, é uma decisão nossa. Porque tem muita gente que aceitou, aí você pega a parábola da semente. Tá certo? Ou seja, esse meu amigo é a semente que foi jogada e não nasceu. Não nasceu. Mas tem pessoas que cai no solo correto. Cai no solo correto. Tá? E esses dias a Anaí estava até perguntando por um primo meu, filho de um pastor, que ao longo do tempo ele, batizado,
tudo certinho. Depois ele disse, não, eu vou ser espírita, não quero mais esse negócio de evangélico, não. E até hoje continua lá. Tá certo? Então, aquele que perseverar até o fim, receberá a coroa da vida. Receberá a coroa da vida. Então, é preciso não somente a nós termos fé, recebermos, mas manter a nossa vida fixada e apoiada em Deus, para que a gente possa prosseguir na direção da melhor herança. A herança eterna. Aqui todos os outros, a não ser eu, sou idoso, eu estou com 80 anos, eu não acredito nisso, estou. Vocês são todos jovens. Então é o seguinte, nunca desistam. Amém. Nunca desistam. Amém? Amém. Amém. Aí tem uma questão aí que é outra querela, outra briga, né? Que é a briga de dizer assim, a porta abre por dentro ou abre por fora da fé. Né? Sou eu que decido ou abre por dentro, né? Eu tenho uma visão de que abre por dentro quando ele é perguntado quem eu sou, Pedro diz, tu és o Cristo, Filho de Deus. E aí Jesus diz, quem revelou isso não é carne ou sangue, ou seja, não tem como o homem crer. Não tem como. Né? E aí quem te revelou isso é Deus. E é exatamente isso que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo, olha, o Espírito Santo que habita em vocês, que vós o conheceis, ele habita convosco e ele estará em vós. Nesses em que o Espírito vai habitar, morar. Né? E eu penso na morada do Espírito, uma coisa interessante, pensando nessa parábola que você falou, você tem o que recebe a palavra e desvia por causa das dificuldades do mundo, você tem aquele que recebe a palavra e desvia porque caiu num terreno ruim, no meio dos espinhos, você tem um que caiu num solo e que era muito raso e ele morre, e você tem o que cai em solo perfeito. Eu entendo o que cai nesse solo perfeito como aquele que nasce de Deus e jamais pode deixar de ser de Deus. Eu entendo que ele nasceu de forma perfeita, sabe? É como se eu fosse fazer um exame, né, na Laurinha e ver o DNA dela. E aí deu lá que não é nem o de André, nem o de Andréia. E agora? Nesse caso, Deus determinou isso. Como é que... Me explica aí. Então significa que ela não é filha deles, não é isso? Então, obrigatoriamente, tem que ser aquele DNA. Se fizer o exame lá, vai estar o DNA exato de André e de Andréia. Então, eu acho que esse nascimento, quando a gente nasce, ele é imutável. Porque é uma escolha da história que Deus faz, que a gente nasce do alto e não tem como desnascer. Os que desnascem são essas outras sementes que o Senhor falou aí, que estão ali, que estão pelo caminho. São os que vão se perdendo, são os que vão se enfraquecendo, são os que vão mudando de religião, são os que... Você entende? Aqueles que nascem de Deus, eles nascem de uma forma que o mundo pode lhe moer, como foi feito com Jó. Eles são privilegiados. Eu não vejo privilégio nenhum. Eu vejo uma escolha de Deus. É igual quando você chega lá e vai escolher suas laranjas, quando você vai comprar laranja, você pega uma, eu quero essa, eu não quero essa, eu quero essa, eu não quero essa. Você escolhe ali suas laranjas, não é?
De uma forma grosseira, Deus faz a mesma coisa, mas a gente não sabe. Você tem o seu critério. Eu quero que brilhe mais, a casca esteja mais lisa, que seja mais nova, que não esteja com mancha. Você tem uma forma de escolher. O critério de Deus a gente não entende, porque ele não escolhe as melhores. Ele escolhe um monte de coisa ruim. Escolhe até as murchas, né? Até as laranjas. Até as murchas meia podre, e ele consegue fazer com que essas sejam excelentes depois. Ele transforma. Você está entendendo o que eu estou tentando dizer? Deus tem uma escolha diferente da nossa e que transforma a nossa vida. E que a gente não sabe explicar. E ele já vê lá na frente, né? O que vai acontecer. Aí- É a forma que a gente tenta explicar. Mas aí, Como a pastor, gente eu vejo conhece. isso aí da seguinte forma. Eu tenho uma visão dessa questão, porque como Deus nos conheceu antes de nós nascermos, Sim. Salmo 139. Ele conheceu antes de nós nascermos, cada dia da nossa vida ele já escreveu no seu livro, tá certo? Ele conhece, antes da gente nascer, ele já conhece a nossa vida inteira. Sim. E já conhece, inclusive, as escolhas que nós vamos fazer no caminho. Sim. Tá certo? É bem possível. Então, ele já conhece as escolhas, conhece todas as escolhas. Então, o que vai acontecer? Para mim, pode ser o que vem por aí? Mas para ele eu sei o que vem. Mas ele deixou o dia de amanhã sem o nosso conhecimento para que a gente não tivesse orgulho, fizesse bobagem. Então, ele vai deixando a gente seguir a vida, mas ele sabe lá na frente assim, esse aqui vai se perder lá na frente. Este aqui... Essa semente caiu ali no meio essa semente aqui... Não caiu para produzir 30, 60, cai. 100 por um. Então, agora, se nós colocássemos que a semente não produziu porque Deus assim escolheu, nós estávamos dizendo que ele escolheu pessoas para a perdição eterna. E ele disse que todos... Então, ele escolheu todos para a salvação eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, como ele sabe, ele conhece a sequência inteira. Entendo. E ao fazer isso, o que ocorre? O que para nós é oculto ao nosso pensamento, para ele já sabe. Ele já viu, ele já se mostrou, Já né? se mostrou. Então, ele disse, olha, esse aqui é meu filho. Esse aqui, ele não vai fazer besteira no caminho. Ou se fizer, eu vou trazê-lo de volta. Se fizer, ele vai se Porque arrepender, é meu. Convertei-vos e... Como Pedro negou, exato. o negou e Deus o trouxe de volta. Você vai me trair. E essa de Pedro é muito interessante, porque ele diz, você vai me trair, vai me negar 3 vezes, mas você vai voltar. Eu sei que você vai voltar. Porque você é meu, você me conhece, Você me meu conhece espírito habita e eu em te você, conheço. né? É porque a gente está olhando assim, eu estou olhando daqui, você está olhando de cá. Aí depois a gente continua essa conversa. Mas é fantástico. Eu acho fantástica essa discussão, mas perceba que ele condiciona algo aqui, e o que eu quero tratar aqui agora ele fala da presença contínua de Cristo. E essa presença contínua de Cristo que eu estava falando, né? Onde Cristo habita, essa presença, ela se torna contínua. Quando ele diz assim, olha, ele habita em vós e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis. Porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quando eu falei que eu entendo, né, que Jesus jamais nos deixará órfãos, é essa ideia da habitação do Espírito. Que é essa ideia de quando o Espírito entra no crente, né? Há um selo. Eu não gosto muito dessa palavra, mas tem um teólogo que fala que é o DNA de Deus, né?
que não tem como tirar. O Espírito Santo habita, possui o crente, né? E ele passa a ser, a palavra consagrar é pertencer a Deus, né? E Pedro e tantos outros já tentaram dizer assim, não, eu vou me sair disso aqui, mas Deus nos agarra, sabe? E Jesus chega a dizer assim, Pedro, Satanás tentou peneirar a sua alma. O que uma peneira faz? Separa. Satanás tentou dizer assim, este você não leva mais, esse te negou, esse aqui fica comigo. E Jesus disse, eu intercedi por você, como o advogado que ele é, como aquele que nos tomou, nos comprou. É uma compra que não tem como ser tomada dele. Claro que existe tudo aquilo que a gente estava conversando aqui com o Adonias. A gente tem aqui, ó, no que a gente chama de fenômeno do mundo, a gente não sabe explicar. Entende? Mas uma certeza a gente tem. Tem pessoas que viveu a vida toda torta. E tem um momento que Deus toca nele e a vida dele gira e pertence a Deus de uma forma tão profunda, tão verdadeira, e jamais deixa de se desvincular dele. Já tem outros que é o inverso, que viveu uma vida, sabe? Você olha o cara e diz assim, rapaz, ninguém foi mais santo que esse homem, e de repente o cara enlouquece e diz assim, eu não quero mais saber do evangelho, ele não quer mais e vai embora. Né? Aceitou o evangelho com alegria, cantou, cantava no coral, escreveu o livro, fez e aconteceu, e de repente a semente não nasceu ali. Você está entendendo o que eu estou tentando mostrar? O que nasceu do céu, a gente não sabe quem é por isso que é todo mundo, é por isso que é toda a terra, é por isso que são todas as pessoas, a gente não sabe. O que a gente aguarda é essa certeza de que aqueles que pertencem a Deus não são órfãos. Eles têm o Deus Pai, e o coração deles pertence a Deus, e Deus os conhece. Porque a grande sacada de Apocalipse é Deus conhecer, não é a pessoa que conhece a Deus. Senhor, eu te conheço, em teu nome eu fiz, eu aconteci, sabe, eu expulsei demônios, eu trabalhei muito para o Senhor. E Jesus ia olhar e dizer assim, não vos conheço. Essa semente não nasceu. Então, o que importa é Deus nos conhecer. É Deus saber quem somos. Essa parte a gente não sabe explicar. Sabe? Natanael chega perto de Jesus e assim, os dois chegam e dizem, eu lhe vi. Me viu onde? Embaixo do pé de árvore, quando você estava orando. E para mim ele diz exatamente o que ele estava dizendo, né? O texto não mostra, porque ele se assusta. E chama ele de Messias, né? Por causa disso. É isso que eu estou tentando dizer. Natanael é essa semente que estava lá antes de germinar, que ele já viu embaixo do pé de árvore, que é essa presciência que você falou, que ele falou. Ele bate o olho e já sabe quem é. Eis o israelita em quem não há dolo. Então, eu conheço a vida dele toda, eu sei quem ele é e ele é meu. Da mesma forma tinha Judas, que também tinha o seu papel. Da mesma forma tinha Faraó, que também tinha o seu papel. E também tinha Caifás, que também tem o seu papel. E a gente não sabe explicar. E aí eu lhe dou uma lista. E tinha Caim, e tinha
E eu vou fazer uma lista aqui que a gente não sabe explicar. E a eles foi dado a conhecer, a ver curas, a verem milagres, a verem poderes. E aí você tem um centurião que nem viu a Jesus. Ele soube que Jesus estava na cidade. E o seu servo estava doente. E ele manda alguém lá, vá lá buscar, porque o meu servo está doente. Aí eles voltam correndo, né? Aí ele diz assim, olha, diz a eles que não precisa mais vir. Diz a ele que não precisa vir aqui. Não precisa nem vir. Eu sou como ele, homem de autoridade. E se eu disser a um soldado, vai, ele vai. Se eu disser a um soldado, senta, ele senta. Se eu disser a um soldado, faz, ele faz. Manda ele dizer lá uma palavra e meu servo será curado aqui. Ele viu Jesus, mas ele não viu com os olhos, porque o texto diz que Jesus nem vai mais. Jesus, no caminho, as pessoas encontram Jesus, então vai lá e diz a ele que o servo dele vai ser curado. Aí quando eles chegam correndo e o servo está curado, ele faz questão de perguntar a que horas. Ele disse às 3 da tarde. Aí ele olha e diz assim, foi às 3 da tarde que meu servo curou. Ele quer ter certeza. Igual a um tal de Tomé, que disse, eu quero enfiar o dedo. Eu quero ter certeza. Mas ele viu Jesus sem nunca ter visto ele, porque Jesus não vai na casa dele. A fé desse centurião é igual a nossa. Ou alguém aqui já viu Jesus face a face? É a mesma fé do centurião. E é isso que eu estou tentando dizer aqui. Ele habita convosco, ele estará em vós e eu voltarei para vós outros. Quando Jesus morre, e o véu é a parede do templo, né? A gente acha que é aquele véuzinho que a gente bota na igreja, assim, uma cortina. O véu é uma parede de 6 metros e ela tora, rasga de cima embaixo. E a presença do Espírito Santo, que estava fechada naquele lugar, se saísse, os homens morreriam imediatamente, porque Deus disse que o homem morreria, e ele é justo, e toda vez que você vai para frente do juiz, a sentença é batido o martelo. Então, entrou na presença do juiz, morre. Então, na hora que Jesus morre no nosso lugar, o véu rasga, e a presença de Deus sai do templo e invade Jerusalém. Primeira coisa que acontece é que os leprosos são curados. Os leprosos saem todos limpando a lepra. Os sepulcros começam a abrir. Vocês já leram o final de Mateus? Os sepulcros começam a abrir, começa a sair um monte de gente lá de dentro. Os mortos começam a ressuscitar. O que Jesus está dizendo? Esse espírito saiu do templo e entrou nos corpos dos crentes, quando Jesus disse, está consumado. Você entende que quando esse espírito entra, como é que vai arrancar esse espírito de dentro? É isso que eu estou tentando dizer. Se for embora, é porque o espírito nunca esteve lá. Nunca pertenceu. Essa é uma escolha que a gente não sabe explicar. E a gente jamais vai saber explicar como é que isso ocorre dentro de nós. Mas há sempre, as duas coisas estão sempre presentes. A graça de Deus e a responsabilidade humana. Enquanto eu estava falando da graça, Adonias dizia assim, mas a responsabilidade humana em crer, em obedecer, em servir, em viver. Mas as duas se entrelaçam o tempo inteiro e a gente não sabe quando é uma coisa e quando é a outra. A gente não sabe. Você faz por responsabilidade humana, mas é Deus que está conduzindo o seu coração. Entende? E a gente não sabe como é que isso funciona. E a gente acho que nem no céu a gente vai conseguir separar essas duas coisas.
Por isso que o evangelho é sinótico, né? Cada um percebe de um jeito, cada um vê de uma forma, cada um viu de um jeito a mesma coisa. Então eu encerro dizendo o seguinte: eu entendo que há uma presença contínua de Cristo nos crentes, que começa aqui e que vai até a eternidade. Uma presença física, espiritual de Cristo. É diferente, por exemplo, de Simão o leproso, que ele foi curado por Cristo. Ele teve o toque físico, ele era leproso e ficou curado. Mas quando Jesus chega na casa dele, ele diz: se esse homem fosse profeta, ele não estava perto dessa mulher aí. Ele não viu Cristo. Ele viu milagre, ele viu poder, ele viu muitas coisas, mas ele não tem esse aqui, ó, vós o conheceis, porque ele habita convosco. Entende o que é esse habitar que Simão não conseguiu ver? Então, assim, para a gente encerrar e entender aqui essa parte, né? O Espírito Santo, ele continuará o ministério de Jesus sobre a terra, ensinando e fortalecendo os discípulos, guardando, selando, que é um selo, né? É um selo para a eternidade, é uma marca daqueles que pertencem a Deus, que não pode ser tirada, porque pertence ao Pai, para estar com Ele para sempre. Diferente da presença física de Jesus, o Espírito nunca os deixaria. E é isso que o texto original está dizendo. O Espírito nunca os deixaria. Você entendeu que eu estava insistindo nisso? O Espírito vai lhe abraçar e vai lhe levar até a eternidade. Porque você pertence a Deus. Não porque merece, não porque é privilegiado, não porque é melhor, não porque é ruim, mas porque Deus se revelou. E porque Deus, em sua infinita misericórdia, como diz Paulo, eu adoro essa frase de Paulo, pelo beneplácito da sua vontade. Como é que você vai explicar? O beneplácito da vontade dele, ele quis, né? E aí eu encerro com essa pergunta: como é que o Espírito Santo, em sua presença na nossa vida, transforma as nossas atitudes e decisões? Nenhum ser humano sabe explicar isso. A gente só sabe que precisa se encher do Espírito. Encher do Espírito. Encher do Espírito, né? Mas se a gente for rebelde também, a gente sabe que não é nada, porque Deus é Pai. Né? Então, vai ajustando. Quando a gente é filho, ainda que um pai mande embora, aí o pai morre, é feito DNA. Aquele filho tem direito a tudo, não tem? É isso que eu estou tentando dizer. Quem é filho de Deus é filho de Deus e pertence a Ele. E Deus jamais vai jogar fora. Aqueles que o Pai me deu, eu jamais. Ninguém arrebata da minha mão, porque são meus. Aqueles que se escapolem é porque é assim que eu entendo. E é difícil para nós perceber isso, né? E, claro, nós temos volições, nós temos vontades, nós temos desejos, E ainda não vou nem falar das múltiplas possibilidades de vida, né? Que é difícil para nós. Hoje nós estamos entrando
numa questão teológica bem diferente, né? Quando a gente fala, há uma vida nossa, uma só, né? E do nascimento até a morte, Deus conhece toda. Verdade, Deus conhece. Mas hoje nós estamos estudando uma outra coisa chamada lógica parasintética. E eles estão estudando a possibilidade de mundos possíveis. Quando você entra nesse estudo, eles começaram a entender que o dia de amanhã, ele nem existe mesmo. Ele pode ser escrito de qualquer forma. Da mesma forma que por um ponto passa infinitas retas, a sua vida poderia ter sido milhares de outras vidas diferentes dessa. Há uma Andréia, que em um determinado momento se apaixonou por física e disse assim, eu não vou ser médica, eu vou ser física. Então, quando você começa a estudar lógica parasintética, movimento quântico do universo, tem um monte de maluquice que o povo está estudando agora, e boa parte dos nossos determinismos estão tudo caindo por terra. Eu evito falar demais sobre isso, porque deixa a gente meio doido. Mas a vida é sempre movimento. E Deus está sempre em movimento. Deus está sempre mudando os nossos corações. Graças a Deus que para melhor, para Ele, né? Os que pertencem a Ele são tratados, sarados, são transformados até nas dificuldades. Esse espírito que Jesus disse que não nos deixaria órfãos vai trabalhando dentro de nós, sabe? Nos ensinando, nos fazendo caminhar. Jamais vai permitir, né, que o diabo nos toque, por exemplo. Porque somos dele. Entende? Mas essa é uma outra conversa bem mais longa. Querem falar alguma coisa antes da gente orar? Toda vez que a gente estuda sobre o ministério do Espírito Santo, né, na igreja, eu me lembro muito e eu acho que é muito relevante um ensinamento de Jesus. Está em Lucas 11, a partir do versículo 5. É logo depois do Pai Nosso, em Lucas, né? Que Jesus falou bem assim, suponham que um de vocês tenha um amigo. Todo mundo conhece esse texto, né? Chega meia-noite, não tem pão, não tem pão. Ele vai bater na porta. E o amigo que estiver dentro vai responda, não me incomode, a porta já está fechada e eu e meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Eu lhes digo, embora ele não se levante para lhe dar o pão, por ser seu amigo, por causa da importunação se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Jesus está meio que incentivando aí a importunação. Por isso lhes digo, peçam e lhes será dado. Busquem, encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Se a porta está trancada por dentro ou por fora, está mandando bater na porta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. A gente acha que Jesus está falando em contexto amplo, né? Assim, bater, pedir pão. Mas ele termina falando, qual pai entre vocês, se o filho pedir um peixe, dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a todo aquele que pedir. Então, assim, existe, eu acho, uma exortação muito clara de Jesus Cristo que a gente tem que ser até importunador em buscar, né, o Espírito, em pedir e insistentemente bater na porta para que esse Espírito habite em nós. Então, assim, tem uma realidade espiritual aqui
que Jesus quis contar por meio dessa história do amigo chato às 3 horas da manhã. Então, assim, eu acho que a gente também tem algo a aprender com esse ensinamento que é, no fundo, o ensinamento sobre o Espírito Santo. Da busca do Espírito Da Santo. busca pelo E Espírito Santo. aí eu quero... fantástico, André. E só lembrando aqui que uma das recomendações bíblicas do apóstolo Paulo é: não apagueis O Espírito. o Espírito. Não apagueis. Significa que não somente a gente pode pedir e ele conceder, como embora ele não saia, nós podemos Apagá-lo, esfriá-lo. E ele também é sensível, né? Porque a gente também não deve entristecê-lo. Não né? deve entristecer. Não somente... Mas observe que todas essas coisas que vocês estão falando agora são relacionamento. Relacionamento. Não é mais a posse. A posse... A consagração. Vocês estão falando agora do relacionamento com o Espírito. Percebe? Que é uma outra coisa. Mas a posse lá do vizinho, do pedindo pão do vizinho, esse também pedir, ele dará o Espírito Santo. Sim. Dará posse. Então, dada a posse, nós podemos Pedir. Somos sujeitos a fazer bobagem de forma não somente a entristecer, mas a apagar totalmente que ele não tenha mais ação na vida. Tornar... Que é a interpretação do que é a blasfêmia, né? Contra o Espírito Santo. Exato. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Exato. Ou se tornar completamente réprobo. Ok. Que há uma possibilidade, né? Quando você nega tanto a verdade de Deus que se torna, o apóstolo Paulo chama de réprobos. Eles não têm mais a capacidade de entender a Deus. Perderam a capacidade de discernir a verdade de Deus. Eu acho que a gente tem essa exortação muito clara a buscar, Sim. né, a não entristecer o Espírito, não apagar o Espírito, e tem uma exortação muito clara a perseverar também. Né? E aí não tem como não lembrar do texto de Hebreus, né? Tanto Hebreus 10, que foi, eu acho que a Giovana estava parafraseando, né? Fala sobre quem, depois de ter experimentado o Espírito, conhecimento do Espírito da verdade, continua a pecar deliberadamente, né? Vai ter uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso. E fala, quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia, quão mais severo castigo julgam merecer aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, pelo qual ele foi santificado e insultou. Esse é um texto famoso, né, de exortação à perseverança. Perseverança da fé. A gente fica até amanhã, né? Aqui. Essa é uma querela imensa. Amanhã maravilhosa. E ela é boa, tá? Não é ruim que a gente pense de diversas formas, mostrando cada um como compreende essa verdade de Deus, né? Mas o que é principal é que nós conhecemos a Cristo. É o que ele deixou ali, né? Vós o conheceis e ele habita em vós. Ele habita em todos. Vamos orar? Pai do céu, obrigado, Senhor, por esse momento, por essa manhã. Obrigado pelo teu Santo Espírito, Senhor, que nos revela o teu Filho, ó Pai, e a tua boa, perfeita e agradável vontade. Obrigado, Senhor, porque discutimos coisas que são grandiosas demais para nós, mas que o Senhor, pela sua misericórdia, nos faz ver pela fé a bondade e a morte do teu Filho no nosso lugar. Obrigado porque o Senhor tem nos feito caminhar em Cristo. Obrigado porque a semente, Senhor, que o Senhor plantou em nós, nasceu em bom lugar e temos dado fruto, inclusive nos nossos filhos, Senhor. E queremos nessa manhã, em nome de Jesus, te pedir que o Senhor nos faça perseverar na fé, no entendimento, na compreensão da tua vontade. E que sempre, 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 Senhor, o Senhor esteja conosco. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.